Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus, convidamos a eleita do Senhor para abrirmos as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus 6. Hebreus 6. Vamos ler o versículo 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Oremos. Pai, o teu nome está acima de todos os nomes. Conceda-nos nesta hora, Senhor, a sabedoria espiritual, para que possamos ser aptos, Senhor, de ensinar a tua eleita, Senhor, aqueles que um dia o Senhor escolheu, para que eles possam morar no santuário celestial, Senhor, contigo, Senhor. Pai, quem sou eu para ministrar a palavra aos teus filhos, Senhor? Pai, rogo que o teu Espírito Santo desça sobre nós e capacita-nos, tanto eu como teu filho, como teu ministro pregando, como eles ouvindo, Senhor. Que haja tanto aquele que prega, aqueles que ouvem, seja de um só. Assim como aquele que santifica, os que são santificados são de um só, assim sejamos todos unânimes, em nome de Jesus. Que esta união, nenhuma força maligna possa interromper. No poder que é no nome de Jesus. Espargimos teu sangue, Senhor, e cobrimos este lugar com a tua sombra. Em nome de Jesus, nós abençoamos a palavra. Amém. Graças a Deus, podemos tomar assento. Nós temos vindo a falar ao longo desses meses todos coisas relacionadas às doutrinas rudimentares, doutrina básica da fé cristã, da doutrina da fé de Cristo, a doutrina de Cristo. Estamos a falar sobre os fundamentos ao longo, penso que esse é o segundo mês. E nós já falamos do arrependimento, falamos do batismos, e hoje nós estamos a falar da doutrina da imposição das mãos. E eu falava a vez passada, se formos a perguntar o que seria a doutrina básico, rudimentar de Cristo, a doutrina que as pessoas iam excluir é a imposição de mão. As pessoas diriam que a imposição de mão é doutrina já para as pessoas maduras na fé. Diria que é coisa já para as pessoas crescidas, para as pessoas que são fortes na fé, para os pastores, evangelistas, pessoas que já estão há muitos anos, cooperadores. Esses que deveriam aprender sobre a imposição de mão. Mas aqui, realmente uma coisa que me deu, que assustou-me, é o encontro à doutrina de imposição de mão como uma doutrina básico. Isso quer dizer, quando se diz fundamento, é alicerce. Isso quer dizer para todos. O crente deveria saber o que é a imposição de mão.
todos cristãos, assim como nós nos preocupamos para nós irmos no batismo, então nós nos preocupamos para o arrependimento. Quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz, ele sente e tem que confessar. E ele luta para ser batizado. Mas o cristão também deveria entender e praticar a imposição de mão. Porque a Bíblia chama isso de doutrina rudimentar. Até o apóstolo Paulo diz, no versículo 13, isto faremos se Deus o permitir. Ele chama isso como alimento, como leite. Como leite, é para os bebês. É alimento, não é alimento sólido. São doutrinas rudimentares. É leite para as pessoas beber na fé. Mas se formos a perguntar hoje, na igreja de hoje, a doutrina de imposição de mão é só mesmo para reverendos, pastores, líderes. Mas não é assim que a Bíblia estabeleceu. Nós, a semana passada, definimos o que é a imposição de mãos. Nós dissemos, é um ato pelo qual uma pessoa coloca suas mãos sobre o corpo de alguém com um propósito espiritual, seja de abençoar, seja de transmitir poder, o Espírito Santo e outras coisas. E nós até falamos também que a imposição de mão não é só praticada na vida cristã. Mesmo naturalmente, as pessoas têm tendência de pôr as mãos quando a pessoa está a sentir mal. Se um filho está com dor de cabeça, a primeira coisa que o pai e a mãe faz o quê? Passa a mão sobre a cabeça. Está vendo? E aquela mão que passa para carinhar, para ver se a dor passa. E há uma tendência natural para isso. Nós também, a vez passada, nós falamos que nós vimos no Gênesis 48, a Bíblia nos narra que 48, do versículo 9 a 30, a Bíblia narra que o Jacó, já vendo velho, ele queria abençoar os filhos de José. Ele chama Efraim e Manassés. E ele queria os abençoar. Ele queria tomar esses dois filhos, dois netos, fazê-lo parte como seus filhos. O pai trouxe e o pai sabia que Efraim era menor, Manassés era maior, o filho mais velho. E o pai José colocou, como é habitual, Manassés ao lado direito e Efraim ao lado esquerdo, para o pai abençoar. Mas o pai, olhando assim, ele pega a mão direita, coloca sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E a mão do pai ficou assim cruzada. Porque o filho menor estava ao lado esquerdo e ele pega a mão, ele coloca no filho menor, mão direita. E a mão esquerda ele coloca no filho maior. E ele começa a abençoar. E José, quando viu isso, ele ficou indignado. Ele disse, pai, a tua mão direita não podia estar sobre a cabeça do menor. Devia estar na cabeça do filho maior, no primogênito. O pai diz, eu sei aquilo que eu estou a fazer. E aqui nós vimos também, nós falamos nesse incidente, que as mãos também identificam que tipo de bênção maior que podemos dar à mão. A mão direita é para dar uma bênção maior e a mão esquerda é para dar uma bênção menor. É assim que eles trabalharam naquele dia. Agora hoje, nós vamos avançar mais um pouco e vamos falar, a vez passada nós falamos da imposição de mão no contexto do Antigo Testamento.
E vocês sabem, irmãos, alguma coisa. Realmente a imposição de mão não é uma coisa que as pessoas brincam. Não é uma brincadeira. É um ato espiritual muito forte. Pode mudar a tua vida. Alguém está te pôr as mãos, a tua vida muda. E também pode destruir a tua vida. Nós falamos que existem dois princípios que as pessoas devem observar e devem entender sobre a imposição de mão. Existem dois princípios. Primeiro, o menor é abençoado pelo maior. Tem que haver alguém maior e ele que vai abençoar um outro menor. Hebreus 7:7. O menor é abençoado pelo maior. Não pode ser o contrário. Abraão, ele foi abençoado pelo Melquisedeque. Abraão tinha as bênçãos de Deus, tinha as promessas de Deus, era amigo de Deus. Mas o rei de Salém chegou e abençoou a ele. E o autor de Hebreu diz que o menor é abençoado pelo maior. Aqui ele identifica que Melquisedeque era maior do que Abraão. Este é o primeiro princípio. Nunca esqueça isso. O menor é abençoado pelo maior. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio tem a ver com as consciências. Primeiro, a consciência de quem é abençoado e a consciência de quem abençoa. Ambos, a pessoa abençoada e a pessoa que está abençoada, ele deve saber por que está me pôr as mãos. Com que finalidade estas mãos estão sendo colocadas sobre a minha vida. Irmão, não. Você tem que saber qual é a finalidade. Este é o segundo princípio. Princípio de consciência. Tanto da pessoa que está por a mão, como da outra pessoa que está a receber a mão. Porque ali, toda imposição de mão, existe uma transmissão de uma bênção, ou de cura, de qualquer coisa desse espiritual. A pessoa que põe a mão, ele tem que estar ciente daquilo que ele está fazendo. E a pessoa que está a receber também, que a mão é posta, ele deve saber por que estão a me colocar as mãos. Se esses dois princípios não forem observados, a imposição de mão não vai surtir efeito. Não é como nós vemos, pessoas chegam logo. Não, a pessoa tem que estar consciente daquilo que ele está fazendo, o que ele vai transmitir, e a pessoa também que vai receber deve estar consciente daquilo que ele vai receber. O terceiro princípio, a pessoa que tem que pôr as mãos, ele deve ter a bênção nele. Porque se não tem, não está fazendo absolutamente nada. Pedro chegou naquele coxo, na porta formosa. Ele disse a ele: eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas ele disse que o que eu tenho, isso te dou. Isso quer dizer que ele tinha alguma coisa. E aqui, muita gente não vê também, havia também colocação de mão. Porque quando ele diz que levanta-te e anda, o coxo não levantou. Mas ele depois chegou, pegou ele e levantou. Quando ele fez isso, transmitiu. Primeiro ele falou, o coxo ouviu. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O coxo estava consciente que este não tem ouro, não tem dinheiro que tu a pedir.
Mas ele tem uma coisa, ele disse que em nome de Jesus para eu levantar-me e andar. Ele estava consciente. E quando pegou ele nas mãos, transmitiu o poder e ele levantou. Então, esse é o terceiro princípio. Quem põe as mãos, ele deve ter o que ele vai dar. Irmão, alguém que não é batizado no Espírito Santo, ele pode orar há meses, pôr as mãos para alguém ser batizado, a pessoa não vai ser batizada, porque ele próprio não tem. Eu tenho que ser batizado no Espírito para que eu possa transmitir o que eu tenho nos outros. Eu, se quero pôr as mãos da pessoa que está enfermo, eu tenho que ter o dom de cura. Ou eu tenho que pregar a palavra que faz com que desperta cura, fé nos corações daqueles que ouvem, para que possa ser transmitido a cura. Então, esse é o terceiro princípio. Você tem que ter aquilo que você está dando. É por isso que nós vemos realmente muitos problemas nas igrejas hoje. Principalmente quando as pessoas são consagradas. Ao invés de mostrar frutos, muitos arreiam, desaparecem. Aquilo que eles eram não são mais. Então, aqui é a observância desses três princípios. Agora, quais são os objetivos? Lendo a Bíblia toda, quais são os objetivos que levam a que as pessoas possam pôr as mãos nos outros? Eu destaco aqui 5 objetivos que levam a que as pessoas ponham as mãos em outrem. O primeiro é abençoar. As pessoas põem as mãos a outra pessoa para transmitir uma determinada bênção. Vamos ler São Mateus 19, 13 a 15. Está escrito o seguinte: trouxeram-lhe então algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, diz: deixem os pequeninos, não os impeça de vir a mim, pois deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aqui estamos a ver algumas crianças, eles vieram a Jesus, para que o Senhor Jesus pusesse as suas mãos neles. Mas os discípulos estavam a impedir. Jesus disse a ele: não os impeças, deixa eles vir a mim. E Jesus fez o quê? Pôs as suas mãos sobre eles e eles foram abençoados. Estamos a ver aqui, os pais trouxeram seus filhos a Jesus para quê? Para que impusesse as mãos, para que Jesus abençoasse os seus filhos. Porque eles sabiam que havia virtude em Jesus. Eles sabiam que trazendo os seus filhos para serem abençoados, eles vão ser mesmo abençoados. E é importante, muitas vezes, nós devemos trazer a homem de Deus os nossos filhos para que sejam abençoados. E podemos ler também no livro de São Marcos 10, 16. São Marcos
10:16. Quem encontra pode ler. Amém. Sim, sim. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Abençoava. Esse princípio que nós falamos, sempre o maior que deve abençoar quem? O menor. Isso quer dizer, Jesus aqui é o maior e as crianças são menores. E é muito importante, é por isso que muitas vezes os pais traziam sempre, tem que trazer os filhos muitas vezes, bebê, tem que trazer mesmo ao homem de Deus para pôr as mãos, para que sejam abençoados. Nós chamamos ato de apresentação. É mesmo também ato de imposição de mão. E não só naquela ocasião, existem várias ocasiões, você pode trazer o teu filho no servo de Deus para que possa pôr as mãos e seja abençoado. Os israelitas, eles tinham este hábito. E ele fazia isso normalmente. Nós estamos a ver que realmente a imposição de mão para finalidade de que abençoar. E o segundo, onde nós vamos parar muito, é na cura. O segundo objetivo que se põe as mãos é para a cura. Vamos ler São Marcos 5:23. Tem muitos versículos que falam de cura. Vamos ler alguns deles. São Marcos 5:23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sara e viva. Está vendo, irmãos? E um servo de Deus, você deve ser conhecida como abençoador. Nas tuas mãos, as tuas mãos têm que ser uma bênção. Olha, todo mundo reconhecia a Jesus. Vem! Jairo, a filha estava doente. Jairo não fez mais nenhum outro pedido. Ele só chegou e disse: olha, rogou a Jesus dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe impunha as mãos. Olha, ele já sabia que na mão do Senhor Jesus fluía a bênção. É por isso que ele chamou: vem. Venha, minha filha está moribunda. E eu sei que se você pôr as suas mãos nele, ele vai ser curado. Jairo já sabia que havia uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Será que nós todos somos assim? Nas nossas mãos é uma bênção. As pessoas desejam mesmo que você venha e ponha as tuas mãos sobre ele, porque está doente. E ao Senhor Jesus acontecia muito. Venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E nós mesmos vimos no livro de São Marcos, vamos ler esse verso, vamos repousar um pouco, estudar aqui. É um texto muito conhecido, mas é bom nós estudarmos um pouco na profundidade este texto. O Senhor Jesus, São Marcos 16, vamos ler o versículo 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos
sobre os enfermos e os curarão. Olha só aqui. O Senhor Jesus está dizendo o quê? Sinais vão seguir aqueles que crerem. E ele diz o quê? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja só aqui. O Senhor Jesus está dizendo o quê? Porão as mãos sobre os enfermos, eu curarei? Não. Ele está dizendo, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso quer dizer, as pessoas que vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles que vão curar aqueles enfermos, pondo as suas mãos. Agora aqui, há uma questão muito questionável. Porque nós temos também outro texto, e eu gostaria que lêssemos no livro de São Tiago 5, e depois nós vamos raciocinar acerca desses dois versículos. Vamos fazer depois uma ligação, um estudo rápido sobre estes dois versículos. Tiago 5, a Bíblia 17 e 18. A Bíblia fala aqui. Vamos ler, vamos começar a ler o versículo 3. Está alguém entre vós aflito? Ele diz o quê? Ore. Versículo 3, os seus irmãos estão acompanhando. Quando ele diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Agora aqui, ele está perguntando, está alguém entre vós? Vós quem? Vós quem? Cristão. Aqueles que já se converteram. Aqueles que se reúnem já dentro de uma congregação. E ele pergunta, está alguém entre vós doente? Há um procedimento aqui, só tem a ver com alguém entre nós. Alguém entre os cristãos que estão doentes. Agora, no livro de São Marcos 16, ele diz, esses sinais seguirão que? Aqueles que crerem. Isso quer dizer, a pessoa acaba de crer, a pessoa que crê, há sinais que acompanham. Esses sinais, um deles é pôr as mãos sobre os enfermos e serem curados. Aqueles que crerem. E se você ver mais adiante, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós estamos a ver aqui dois procedimentos. Para as pessoas que acabam de crer e para as pessoas que entre nós estão doentes. Nós podemos, as pessoas que estão entre nós, que estão doentes, ele diz, o que a igreja deve fazer? Está alguém entre vós doente? Ele diz o quê? Chamem. Chamem quem? Os presbíteros da igreja. E aqui, ele não está a falar para os crentes novos, pessoa que acaba de se converter, pessoa que acaba de aceitar a Jesus. Porque a pessoa que acaba de aceitar Jesus, ele não está entre nós. Ele até nem conhece que são os presbíteros da igreja. Mas ele aqui está falando, está se referindo das pessoas que já são crentes, que estão dentro da igreja, que já congrega, que são membro batizado, são participante do corpo de Cristo. E está doente, está alguém entre vós doente. Ele aqui não está dizendo que você deve ir ao pastor, deve ir ao presbítero. Mas ele está dizendo, faz o quê? Chama. E mas há princípios aqui que muitos cristãos desprezam. É por isso que estamos muito doentes. Porque nós não trabalhamos com a fé. Nós não aplicamos a palavra de Deus. Não é o pastor que você vai chamar, o presbítero que você vai chamar, e que cura. Não. Você ande de acordo com os procedimentos bíblicos estabelecidos. E Deus vai operar. Ele disse, chama.
o presbítero chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. Aqui estamos a ver, para os que são cristãos já, os que estão dentro da igreja, entre nós, tem que haver uma oração, depois unção com o azeite. Ele não está a falar, essa parte aqui não está a falar das pessoas ímpias. Ele está a falar os que estão entre nós, que pode chamar os presbíteros, que conhece os presbíteros da igreja, que conhece os anciãos da igreja. Ele está doente, ele chama. Agora, ele vai orar, vai seguir os procedimentos. Quais são os procedimentos? Ele vai orar, ele vai ungir com azeite, em nome do Senhor. E ele continua, a oração da fé salvará doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E o crente verdadeiro, ele deve conhecer quais são os seus direitos. Porque se você crê, não é a pessoa que tem poder, não, você crê na palavra de Deus. Siga os procedimentos. E aqui nós mudamos todos os procedimentos bíblicos. A pessoa está doente, primeiro é correr no hospital. Estou a falar para os crentes. Primeira coisa que ele faz aqui, o crente, é correr no hospital. Ele modifica o que Deus estabeleceu. O apóstolo Tiago aqui começa por uma pergunta. Está alguém entre vós doente? Chamem. Ele não diz chame o médico. Chame especialista. Não, primeiro, chame quem? Presbítero da igreja. Eu não estou a inventar nada, eu estou a falar aquilo que está escrito aqui. É a Bíblia. Que Deus quer isso para os seus filhos. Ele quer que, ele diz oração da fé. E tudo isso nós temos que fazer por meio da fé. Quem tem fé, ele age conforme a palavra. Porque a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E se nós começamos a aplicar a palavra de Deus, as bênçãos vão seguir. Porque nós apenas estamos a falar aquilo que Deus mandatou-nos. Agora, aqui, no livro de São Marcos 16, a Bíblia diz, porá as mãos, quem crê. Isso quer dizer aqui, pode ser até uma pessoa nova na fé. Ela acaba de aceitar a Jesus. Pode-se pôr as mãos sobre eles. E ele vai ser curado. E aqui nunca, sempre, os princípios, 3 princípios que eu falei no início, sempre prevalece. O maior, o menor é abençoado pelo maior. A consciência de quem está por as mãos e da pessoa a qual estão sendo postas as mãos. Tem que haver essa consciência. E a terceira coisa é que a pessoa que está por as mãos, ele deve ter consciência também dele ter este poder, ele ter esse dom de cura. Ele tem que ter essa consciência que eu tenho esse dom de cura. Estou por as mãos, ele vai receber a cura. Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter esse dom. Você tem que ter essa fé para você transmitir. Porque por as mãos é transmissão. Tu estás a transmitir aquilo que está em você. Aquilo que Deus deu a você e você está transmitindo a outra. E só para dizer, a cura, ele pode operar multifaceticamente. Mesmo agora que estou a pregar, o Espírito Santo pode convencer uma pessoa ali. No momento que está a pregar, a palavra vem, bate, a pessoa recebe a fé.
Um dia o apóstolo Paulo estava a pregar em Listra. Havia um aleijado dos pés. Nunca andou desde nascença. O apóstolo Paulo estava a pregar a palavra. E quando o apóstolo Paulo olhou pelo jovem, pelo coxo, a Bíblia diz que ele viu que aquele coxo tinha fé para ser curado. Ele olhou, porque, irmão, a fé pode se ver nos olhos. A pessoa que tem fé, você pode olhar assim e sentir, não, esse aqui tem mesmo fé. O apóstolo Paulo olhou, ele viu que esse tem fé para se levantar. Ele chegou, ele diz, olha, levanta-te e anda. E tomou nas mãos e levantou-lhe. Eu conheci também a história de um jovem, coxo também. O pastor estava a pregar. Jesus levou todas as nossas dores. Jesus levou nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, ele estava de cadeira de roda. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele estava aí sentado. Ele ouviu que, pelas suas pisaduras, o pastor estava a explicar que nós já fomos curados. Você não vai ser curado agora. Olha, ele saiu da trás, começou a vir de cadeira de roda. Ele chegou para o pastor. Jesus levou esta enfermidade que eu tenho? Sim, levou. Então estou a fazer o que com essa cadeira de roda? Posso levantar? Levanta. Ele levantou. Ele levantou, porque é a fé. Ele ouviu e ele próprio questionou. Mas se Jesus morreu por causa disso, então eu estou a fazer o que aqui? Isso aqui estou assim para quê? Então, posso levantar? Levanta. Ele levantou. Normalmente, naturalmente, ficou de pé e andou. Então, a cura, nós vimos que existem duas faces. Para as pessoas que são novas, eu prego a palavra, a pessoa crê, ponho as mãos, ele recebe a cura. Agora, para os irmãos que estão há muito tempo, não estou a dizer que não se pode pôr as mãos, pode-se pôr as mãos, mas o método que o apóstolo Tiago demonstra aqui é ungindo com azeite. A oração da fé, primeiro tem que acontecer isso. Está alguém entre vós doente, ele, o doente, deve primeiro fazer o quê? Chamar o presbítero da igreja. E esse vai sair, não é ele que vai sair aonde ele está onde está o presbítero, não. O presbítero que deve ir onde está doente. É isso que o apóstolo Tiago estabeleceu aqui. E o que nós vemos é o contrário. Mas ele diz aqui, chamem. E ele até mete aqui, presbítero, em plural. Isso quer dizer, são muitos. Chama qualquer um deles, eles que vêm. E quando ele perguntou, está alguém entre vós? Porque as doenças eram caso raro. No tempo deles, as doenças eram situações raras. Por isso ele pergunta, está alguém entre vós doente? Chama. E ele vai ungir com azeite. Nós vimos essa parte e nós vimos também da imposição de mão. E o Senhor Jesus, muitas vezes, quase todas as vezes, vamos ver, no São Marcos 8:23, ele curou um cego impondo-lhe as mãos. Vamos ver também no livro de São Lucas 4:40, a Bíblia diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Tá vendo? Trazia os enfermos, o Senhor Jesus punha as suas mãos sobre os doentes e ele os curava. Então isso, a imposição de mão, os objetivos de posição de mão pode ser abençoar. O segundo nós estamos falando agora de cura. E o terceiro é para encher do Espírito Santo. Encher
do Espírito Santo. Vamos ler no livro de Atos 9, 17. Atos 9, 17. Já temos? Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora aqui, vamos ver como é que colocar as mãos. Olha, no livro de Atos, no livro de Marcos 16, a Bíblia não fala de oração. Ele só diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora aqui, para a pessoa ficar cheia do Espírito Santo, nós vimos o Ananias. Deus manda Ananias para ir pôr as mãos sobre Saulo, que era Paulo. Vocês sabem, o primeiro princípio que eu disse é que o menor é abençoado pelo... Agora, vocês já imaginaste um homem do tamanho do apóstolo Paulo? Uma pessoa como Ananias, a Bíblia só fala nele num versículo. Quase todo o Novo Testamento, todas as epístolas que escreveu o apóstolo Paulo. Um homem muito instruído, mas um crente simples, um discípulo simples, que a Bíblia até parece que saiu 2 ou 3 vezes o nome dele no capítulo 9. Ele que foi pôr as mãos, ele que foi abençoar o grande apóstolo Paulo. E ele não só pôs as mãos, ele também pôs as mãos e ele falou. Por que ele está pôr as mãos? Isto é importante. Muitos irmãos, eu vejo só a pessoa aqui. Não, tu tens que falar. Por que você está pôr as mãos? E aqui o apóstolo Paulo, ele diz: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou. Olha, ele mete o objetivo. Para quê? Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Duas coisas. Ele meteu as mãos para que aconteça duas coisas. Seja cheio e torne a ver. O resultado é no versículo 18. Logo caíram dos olhos como que umas escamas, que recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Tá vendo? Paulo puseram ali as mãos para retornar as vistas, retornou as vistas e ele foi batizado. Isso quer dizer, ele recebeu batismo nas águas, recebeu batismo no Espírito Santo, ele ficou cheio do Espírito no mesmo instante. E há uma questão também aqui. Quem é que deve pôr as mãos? Só os ministros? Absolutamente não. Todos os crentes crescidos na fé podem pôr as mãos. Excepto, nós depois vamos falar, no caso de consagração e no caso de serviço. Isso não pode. Agora, no caso de crentes ficar cheio do Espírito, cura, todos os crentes, porque no São Marcos 16 nós lemos: quem crer e for batizado será. Eis os sinais que seguirão a quê? Aos ministros, aos pastores, aos presbíteros? Não. A quê? A todos aqueles que creem. Isso quer dizer, você crê, você imporá as mãos sobre os enfermos e serão curados. Todos podem pôr as mãos, excepto no caso de consagração e
comissão de serviço. Isso só os ministros consagrados que podem fazer. Agora, curar, para a pessoa receber batismo no Espírito Santo, se você já é batizado no Espírito Santo, tu pode pôr as mãos e Deus realmente vai honrar a tua fé se você estiver realmente andando conforme a sua vontade. E estamos a ver, o terceiro passo o objetivo é cheio do Espírito Santo. Podemos ver também no livro de Atos 19:6, Atos 19:6, quem encontra pode ler. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos 19:6. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele encontrou 12 discípulos, orou por eles, pondo as mãos, e quando ele pôs as mãos, eles falaram em línguas. E podemos também ler no livro de Atos 8:17. Vamos ver. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Isto diz, até Simão que estava aí, ele viu. Quando os apóstolos metiam as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E Simão até ficou atônico. Ele era mágico. Ele começou a ver, afinal, quando põe as mãos assim, eu também quero comprar. Recebe dinheiro. Eu também quero pôr as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo. Então, é uma coisa notável que, pondo as mãos, realmente as pessoas podem receber o Espírito Santo. E o quarto objetivo, vamos correr já, é consagração. Consagração. Isso quer dizer, consagração é separar as pessoas para o serviço a Deus. Há um aspecto aqui da consagração e os princípios devem ser observados. A pessoa que está consagrada deve ser maior do que a pessoa que está sendo consagrada. Tem que existir isso. Segundo, a pessoa que está consagrada, ele deve ter o ministério, porque muita gente, irmãos, hoje em dia, muita gente não tem ministérios. Eles têm negócio. Esse aqui, em vez de pôr as mãos, você, em vez de ser ministro, fica também comerciante. Então, ele não é ministro. Ele finge, dissimula ser ministro. Mas ele é comerciante. Ele vai te pôr as mãos. Você vai se tornar quem? Você vai ser comerciante. Vai ser também negociante, porque você vai receber aquilo que ele tem. Vamos ler Atos 6:16. Atos 6. Atos 6:6. A Bíblia fala dos diáconos que foram escolhidos. Havia uma disputa entre as viúvas gregas e havia uma situação, porque as viúvas gregas eram desprezadas ao ministério cotidiano e os 12 convocaram os discípulos e ele disseram que não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E ele falou ao povo, escolha entre vocês 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que vamos constituir sobre esse negócio. Quando o povo escolheu 7 pessoas, simplesmente os apóstolos chegaram e fizeram o quê? Puseram as suas mãos sobre eles.
Isso quer dizer, transferiram o ministério diaconal a eles. Foram consagrados. E nós veremos também um outro ato que aconteceu no livro de Atos 13, de 1 a 3. Livro de Atos, de 1 a 3. Livro de Atos 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saul para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Estamos a ver que Paulo e Barnabé aqui foram separados para um determinado serviço. Agora, você vê, talvez nós vamos perguntar quantas vezes que você pode pôr as mãos numa pessoa. Irmão, quantas vezes que for necessário. Nós estamos habituados a consagração. Olha, Paulo, primeiro que pôs as mãos sobre Paulo é Ananias. E aqui estamos a ver novamente, puseram as mãos sobre ele, a segunda vez. Novamente puseram as mãos sobre ele. Agora, nessa consagração aqui, uma coisa que eu vejo, havia uma certa... as pessoas, para separar os discípulos, consagrar os outros para um serviço, eles próprios se separavam. Eles não iam só aparecer no dia da consagração, começa a pôr as pessoas de mãos. Não. Primeiro a Bíblia fala aqui, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes Tartaca. Agora, versículo 2, vai ver o quê? A Bíblia diz o quê? Servindo eles ao Senhor e fazendo o quê? Jejuando. Eles estavam a servir ao Senhor e jejuando. E o Espírito Santo disse-lhe: separai-me Barnabé e Saul para a obra que os tenho chamado. Olha, eles já estavam fazendo o quê? Servindo ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo fala com eles. Agora, antes deles pôr as mãos, olha, essa palavra, então, o Espírito Santo fala com eles, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Agora, veio essa conjunção, então. Então significa que uma conclusão. Então, fizeram o quê? Eles, jejuando, voltaram a jejuar. Não puseram as suas mãos por pôr. Jejuaram, jejuando e orando. A Bíblia diz que jejuando. Isso quer dizer que não é só jejuar, mas jejuando. Isso quer dizer jejum contínuo. Quando se diz jejuando, eles estavam a jejuar continuamente. Jejuando e orando. Isso quer dizer orar continuamente. Só assim que eles puseram as mãos sobre Paulo e Barnabé. É bom que as pessoas aprendam bem pôr as mãos aqui. Senão vamos ter muita gente fracos. A pessoa que acaba de dormir à noite só com a sua dama. Dia seguinte aparecer nas congregações, nas consagrações para pôr as mãos nas cabeças das pessoas. Esses aqui estavam separados. Eles estavam orando e jejuando, se consagrando. Só assim que eles puseram as mãos. E eu estava aí a meditar.
A ideia inicial de Deus queria que? Ele queria que o poder, as bênçãos, seja transmissível de pai ao filho. Olha, o que Deus queria? Realmente, se isso não ocorresse a queda de Adão, o mundo hoje não sei como que seria. Porque Adão deveria transmitir a sua bênção aos seus filhos. Isso quer dizer, quando o filho vai receber a bênção do pai, ele vai receber tudo que é do pai para a sua vida. E vai acrescentar aquilo que é dele. Não sei se os irmãos estão a entender. Ele tem a bênção e ele vai receber novamente a bênção do pai, acrescido da bênção do pai, e sucessivamente. Agora, imagine só como é que as coisas seriam. E imagine só o neto. O neto vai receber a bênção dele, do pai dele e do Adão. E a geração ia continuar assim, até chegar aonde nós chegamos na nossa geração. Devia ser uma grande bênção. Mas sabe que, por causa do pecado, ao invés disso subir, está a ir declinar. Isso quer dizer, quando as pessoas consagram para o serviço, para o ministério, a pessoa que põe as mãos, ele transfere o ministério dele para outro. E aquele que vai receber, ele vai receber coisas dobradas, porque aquilo que ele tem, mas aquilo que ele recebe do seu pai espiritual. A pessoa que ele põe a mão, ele recebe tudo que é dele, e mais aquilo que é dele já. Isso deveria ser assim. É isso que chama transferência, da imposição de mão. Eu transfiro. É por isso que você vê, quando Jacó orava, para transmitir a bênção, ele dizia que o anjo que me apareceu no caminho, que me abençoou, cuida desses filhos. Tá vendo? Isso tudo que o anjo fez a mim, passa para esses filhos. A bênção de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, passa por esses filhos. Ele estava a transferir a bênção de Abraão, que estava no Isaac, que passou para Isaac, passou para Jacó, e ele passou para os filhos, e sucessivamente essa bênção deveria continuar. E a pessoa recebe primeiro aquilo que ele tem, mas aquilo que da pessoa que ele põe as mãos. Isso quer dizer, a igreja, se for realmente a seguir com rigor essas transferências, devia ser uma grande bênção. Deveria ser uma grande bênção. Porque nós, imagine só, alguém vê pôr as mãos, ele vai transferir o quê? Tudo que ele recebeu de Deus. Toda a vida dele, todas as orações dele que ele fazia de madrugada. Todo o deserto dele. Todo o jejum que ele passava. Todas as virtudes que ele recebeu de Deus. Quando ele passa o ministério, por as mãos de uma outra pessoa, ele transfere tudo. Aquele outro que vai receber, ele recebe coisas dobradas. Recebe todo o trabalho de jejum do outro. Ele recebe as vigílias que o outro passou. O choro que o outro passou. As bênçãos que Deus colocou nele. E ele, quando vai transferir, ele está transferindo tudo na vida daquela pessoa. Olha, vamos ler no livro de Levítico 16, 21. Não, vamos ler Êxodo 29. Êxodo 29. Eu ia falar de uma outra coisa ali, mas próxima semana eu vou falar disso aqui. Êxodo 29.
de 29, Êxodo 29 e 30. Já temos? Êxodo 29 e 30. Já temos? Êxodo, é logo no princípio. Êxodo 29 a 30. E as vestes santas que são de Arão, Arão era sumo sacerdote, pai. Serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Aqui estamos a ver a transferência. Arão, como sumo sacerdote, as vestes dele, ele deveria transferir as suas vestes no seu filho, fazendo o quê? O filho dele deveria vestir durante 7 dias. E quando a Bíblia fala 7, está falando da plenitude. E as vestes de Arão eram vestes ministerial. Arão só poderia entrar na presença de Deus com aquelas vestes. São vestes sacerdotais. Veste que identificava ele como ministro. E estas suas vestes deveriam passar a quem? Aos seus filhos. E os filhos deviam vestir a roupa do seu, as vestes sacerdotais do Arão durante quantos dias? 7 dias. Isso quer dizer, ele recebe da plenitude do ministério do Pai. Isso quer dizer, para além daquilo que ele tem as suas próprias vestes, ele recebe mais a plenitude das vestes do ministério do seu Pai. Então, é assim que foi a transmissão. Sempre o filho deveria ter maior vocação, maior ministério do que o pai. Porque ele recebe tudo que é do pai e mais aquilo que ele possui. E isso que o diabo luta muito. O diabo não quer que essas passagens, essas transferências se façam. No momento das consagrações, deveria acontecer coisa dessa. Transferência do ministério. A pessoa que vai pôr as mãos, ele transfere o que está dentro dele para a vida de uma outra pessoa. E ele deve ter ministério. Porque não adianta irmã ser ministro, ser ministério. Porque há muitos ministros sem ministério. Já houve ministros, mesmo aqui no governo, já houve ministros sem pasta. Quem já ouviu isso? Já existiu ministro sem pasta. Ele é ministro sem ministério. Ele não tem pasta. E também na igreja, nesses últimos dias, até acontecer. Tem ministro sem ministério. E uma pessoa dessa vai ter que pôr as mãos. É um problema grave. É um problema grave. Tem que ter ministério para você transferir, quando pôr as mãos no outro, e o outro recebe aquilo que está em você. Ninguém, irmãos, poderia sair depois de ele pôr as mãos, ficar um crente fraco. Porque ele recebeu uma transferência. Transferência do ministério, da pessoa que pôs as mãos sobre ele. Eu penso que, para hoje, vou parar aqui. Nós vamos continuar a próxima semana. Vamos falar um pouco mais da imposição das mãos. E se Deus quiser, estaremos entrando no outro ponto. Mas vamos continuar para não vos sobrecarregar. Vamos falar um pouco mais da imposição de mão. E estaremos falando também da doutrina da ressurreição dos mortos. Porque muitos, até hoje, também crentes, ele tem essa dúvida. Será que o que acontece na morte? E a Bíblia chama isso de doutrina. São doutrinas básicas.
são os alicerces da doutrina cristã que um crente deve saber. Hoje vamos parar aqui. Vamos parar aqui para não vos sobrecarregar muito, porque tenha mais outros pontos muito quentes para falar. Na próxima semana nós vamos ver as consequências das pessoas que não estiverem bem preparadas e que põem as mãos. Nós vamos falar disso. E eu quero saber se no nosso meio tem alguém, depois de ouvir tudo quanto que nós falamos, e tem alguma questão. Paz, Senhor. Eu vou ouvir o pastor dizendo, por causa da imposição de mão, pode se impor muitas vezes. Nós vimos Paulo, vimos também Timóteo, né, que foram impostos, mas não acontece na nossa realidade. Normalmente, quando há consagrações, quem já é ministro para transitar, já não lhe fazem imposição de mão. Será que nós estamos agindo de forma errada ou como é? Eu não posso responder daquilo que está acontecendo no ministério. Eu posso responder a dizer, Timóteo foi colocado as mãos várias vezes. Ele foi colocado as mãos, o apóstolo Paulo diz a ele, desperta o dom que está em ti, que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. Depois também ele diz a ele, para ele, despertar os dons que ele recebeu, pela imposição das mãos dos presbíteros. Os presbíteros pôs as mãos sobre o apóstolo Paulo. E depois também, isso até está no 1 Timóteo 4,14, o apóstolo Paulo diz, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Aqui os presbíteros, por profecia, isso quer dizer, profetizaram sobre ele, meteram as mãos. Agora, isso é no 1 Coríntios 4,14. Agora, no 2 de Timóteo 1,6, ele diz, desperta o dom que existe em ti, que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. Então, estamos a ver duas pessoas aqui que puseram as mãos sobre eles. O ministério, se achar conveniente não pôr, não tem problema. Eles devem ter uma justificação para isso. A minha questão ainda gira em torno sobre, quanto à imposição de mãos, gira em torno sobre a preferência dos irmãos. É notório que quando os ministros ou alguns irmãos vêm para colocar as mãos em muitos de nós, ainda gira aquela desconfiança, né? Se é assim que eu posso dizer, do não, esse irmão não, aquele irmão não. Eu gostaria de saber o porquê que muitas pessoas reagem dessa forma. Será que é porque o irmão olha para o ministro, olha para como é que eu posso dizer? Para aqueles que têm a autoridade ou consagrados a fazer a imposição de mãos ou colocar as mãos aos outros cristãos. Eu gostaria de saber o porquê de muitas vezes nós termos esse tipo de reação. Irmão, quando, por exemplo, Deus está mesmo no meio dos irmãos e o ministro oficiante, ele sente que o povo pode ser abençoado, pode ser abençoado. Qualquer pessoa, no momento que a presença de irmão, há uma coisa, eu por acaso, vocês não vão me ver a pôr as mãos se a presença de Deus não está no lugar. Eu não vou. Eu espero ainda o ambiente espiritual mudar. Aliás, até quando a unção de Deus está agindo no lugar, não é preciso falar. Todo mundo vai saber que não. A presença de Deus está aqui. Este é o momento oportuno. E também, o ministro que estiver aqui à frente,
ou dirigente que estiver à frente, sentir da parte de Deus que seja feito isso, e mas você não pode negar. Essa dúvida é mesmo só se você, não, a pessoa você conhecer, essa aqui que quer pôr as mãos sobre mim, eu não. Por exemplo, um convidado, vou dizer, porque nós todos aqui nos conhecemos. Um convidado, você não conhece, ele está a pregar aqui, vai querer pôr as mãos, você vai olhar se você aceita ou não. Isso eu não vou me implicar. Eu não vou me implicar agora. Nos ministros que eu já conheço, cooperador que eu já conheço, não. Porque eles têm mesmo autoridade para operar aqui. Agora, individualmente, se você achar um convidado não pode depor as mãos, irmão, rejeita mesmo. Não é pecado. Não é pecado. Ou você for num lugar, estão a orar, quer depor as mãos, você diz que não, não é pecado. Não estás a obedecer, está a se precaver. Não é pecado. Agora, no momento em que a igreja todas estamos mesmo a orar, há uma necessidade de Deus, as pessoas sentem uma necessidade de pôr as mãos, não tem problema. Não pode negar mesmo. Amém. A minha pergunta é a seguinte. Sendo que o pastor disse que existem aí 3 pontos muito importantes. O menor é abençoado pelo maior, a questão da consciência, e a pessoa que vai abençoar precisa ter a bênção nele. E o pastor agora, antes de terminar, também falou sobre aqueles ministros que receberam, mas não trabalham, não têm feito nada. A minha questão é, o problema está na pessoa que não faz ou na pessoa que o abençoou? Sendo que ele tem autoridade, tem a bênção para dar, se aquela pessoa que foi abençoada e não recebeu tal bênção, então não tem trabalhado, onde estaria o problema? Nele ou na pessoa que no caso é o maior que o abençoou o menor? Aqui pode haver questões de ambos lados. Pode haver, ambos lados têm problemas. O apóstolo Paulo, ele chama a Timóteo. Ele diz a Timóteo, Timóteo, desperta. Porque Timóteo tinha. Lhe puseram as mãos, talvez ele não deu valor. E há muitos crentes também assim. Um dia lhe puseram as mãos, mas ele não deu por nada aquilo que foi feito. E é sempre bom, nas nossas orações, principalmente fazer orações de confissão. Você confessando, Senhor, naquele dia, através do fulano, teu servo, pôs as mãos e me transmitiu isso, Senhor, eu recebi. E eu tenho. E você começa a falar aquilo que está contigo. Senhor, muito obrigado pelo dom da cura. Você tem que começar, quando você começar a agradecer a Deus, pelo dom que há em ti. Porque há muitas vezes temos um dom e nós oramos, Deus pode nos abençoar. Alguém põe as mãos, Deus pode nos abençoar. Agora, como é que nós podemos ativar esse dom? Confessando. Na oração, falando com Deus, você tem que falar isso. Senhor, muito obrigado pelo dom que tu me deste. Olha, eu orei por fulano, porque muitas pessoas mesmo já notaram isso. Ele orou por uma pessoa e a pessoa ficou curada. E você, a partir de lá, vai saber que você tem algum dom. Você orou, alguma coisa aconteceu. Então você tem que fazer o quê? Despertar o dom que há em ti. Como é que você despertar? Ações de graças a Deus pelo dom que há em ti. E agradecer a Deus todas as vezes que você orar, a pessoa ficou curada. Você não toma essa cura para ti, para a tua honra, não. Transmite essa honra. Você pessoalmente com Deus. Naquele momento que você está com Deus, fala com Ele, Senhor, obrigado, porque pus as mãos sobre o fulano, ele recebi. Senhor, esse dom está comigo. Eu te agradeço, Senhor. E eu porei mais as mãos sobre as pessoas e meus olhos verão
que o Senhor está curado, o Senhor está ressuscitando morto. Você começa a falar daquilo que está em você. E você fazendo isso, você recebe, você vê e dá ações de graças a Deus e Deus vai derramar mais. E sucessivamente, fazendo isso, o dom que está em nós começa a crescer. Porque a pessoa que tem e não fizeram nada, não fazem nada. Agora, o dom também fica sem efeito quando nós não fizemos nada. Se você tem dons de cura, você tem que mesmo. Aliás, até o Espírito Santo vai te conduzir sempre. Vai ver sempre pessoa te telefonar. Se você estiver mesmo interessado a usar esse dom, pessoas vão ligar mesmo para ti, pessoas vão vir mesmo para ti para você orar. Porque o Espírito Santo sabe quem tem este dom. E ele vai trazer as pessoas com aquele problema, as pessoas certas. Agora, há momento também, a pessoa que põe as mãos não tem nada. Isso acontece. Ele está te pôr as mãos, ele próprio está vazio. Isso acontece mesmo. Mais perguntas? Paz na igreja. Pastor, a minha pergunta é, lá em Samuel, em 1 Samuel, vimos que Davi foi ungido. E lá no Atos também vimos que Saul foi metido à imposição de mão. Eu queria saber qual é a diferença entre a unção e a posição de mão. Antigamente, no quadro do Antigo Testamento, a transferência era feita por base da unção. Era azeite colocado num chifre e Deus mandava o seu profeta para ir ungir. Ele chegava, derramava azeite sobre a cabeça da pessoa e aquilo transferia o ministério tanto para rei, tanto para profeta, tanto para sacerdote, eles eram ungidos com azeite. Agora, no quadro do Novo Testamento, já não é. Pode ser feito por palavra, pode ser feito por imposição de mão. Transmitir a bênção, a consagração pode ser assim. Já não é com o azeite sobre as mãos. Eu vejo que muitos ainda, muitos ministérios, principalmente no Brasil, mesmo aqui, eles ainda continuam a ungir com azeite, mas no Novo Testamento não tem nenhuma passagem bíblica na Nova Aliança que prova que para consagrar uma pessoa, tem que derramar azeite sobre a cabeça. Não existe. Não existe. Nem os apóstolos foram ungidos com azeite na cabeça, nem o apóstolo Paulo, vimos que foi em posição de mão. Não há essa questão de azeite no Novo Testamento. Seria difícil nós fazer uma pergunta com esse ensino tão brilhante. Vou fazer uma analogia, quer dizer, uma comparação. O apóstolo Paulo teve problema difícil na Ásia Menor. Ele encontrou homens que escreveram livros de magia. E a Bíblia está dizendo, penso que está no Atos 19, né? Que Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, esses livros foram queimados. E nós aqui também, esses irmãos que nos vendem bolachas e o resto, têm os seus livros. Mas estão a resistir, pastor. Portanto, não sei se posso parar aqui. O apóstolo Paulo dizia: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E isso que eu estive a falar agora, se as consagrações fossem mesmo conforme
a Bíblia previa, se não houvesse influência do pecado, por exemplo, essa geração que nos consagrara, nós devíamos ter mais virtude do que eles, porque nós receberíamos nosso mais daquilo que eles puseram sobre as nossas mãos. Mas isso não se verifica. Eu não sei se onde está realmente, eu não sei, mas que não se verifica. Deveríamos ter muito mais, tanto a unção, porque eu falei, quando se consagra, a pessoa vai receber, nós vimos dos filhos de Arão, ele recebia a plenitude, 7 dias, a plenitude da veste ministerial. Diz que todo o ministério do Pai, ele recebia. Hoje nós não recebemos. Nós não recebemos a plenitude daquelas pessoas que nos puseram as mãos. Mas deveria ser assim. Tudo quanto que eles fizeram, imagine só os seus trabalhos de jejum, da vigília, do deserto, tudo, as suas meditações. Ele, quando põe as mãos, você recebe tudo. Se você ler a biografia de Reinhard Bonnke, havia um evangelista em Londres que ele foi visitar. Eu estou a esquecer o nome, mas amanhã posso visitar o nome. Conheço a história. E ele estava a andar assim, estava a fazer um passeio de autocarro. E ele chega no lado, ele se afasta do autocarro, Deus mesmo conduzia ele foi entrar no bairro, sem saber. E ele chega lá e encontra uma placa de um evangelista, um grande evangelista. E ele olha assim, ele diz, epa, eu quero falar com esse evangelista. E ele queria entrar, ele já estava velho. E aquele evangelista tinha dons de cura, era fortemente mesmo, ele tinha um evangelho mundial. Ele era evangelista internacional, muito conhecido, um avivalista. Ele viu, ele queria entrar, ele chega ali, e ele já estava cansado, e a serva que cuidava do evangelista disse que não, você não pode ver a ele, porque ele está descansado. Ele, lá de dentro, Deus falou com ele, e ele gritou, deixa entrar esse menino. Ele era ainda jovem, e ele entra, e aquele evangelista ora por ele, pôs as mãos sobre ele, e ele foi. Passando uma semana, aquele evangelista morreu. Ele recebeu, ele conta essa história, ele recebeu a transferência de tudo quanto aquele evangelista tinha. É por isso que Reinhard Bonnke, aqui em África, ele reunia 1 milhão de pessoas. Curas, libertação. Era um evangelista que muito... Olha, procura só na internet Reinhard Bonnke. Deus fez coisas tremendas na vida dele. Sabe por quê? Ele recebeu a transferência daquele evangelista. Ele até trabalhou muito mais do que aquele evangelista. Porque ele recebeu a transferência. Então, essas transferências deviam ser assim. Quando as pessoas são consagradas, deve sempre ter maior, embora que em termos de autoridade, o teu pai sempre é maior, tá vendo? Mas em termos ministerial, em termos de trabalho, de serviço, das manifestações, você vê só entre Elias e Eliseu. Elias tinha maior autoridade, mas que Eliseu, quem trabalhou mais? Eliseu. Então, isso deveria ser assim. É por isso que até o Senhor Jesus disse, vocês não me escolheram a mim, eu escolhi a vós para que vade e dê muitos frutos. E ele disse, aquele que crê em mim vai fazer ainda coisas maiores. Porque é isso, porque ele transferiu. Ele transferiu e disse que vocês vão fazer maior do que a mim. E sempre devia ser assim. Tá bom? João Batista foi a pessoa que batizou a Jesus. Ele disse o quê? É bom que ele cresça, eu diminua. E quando você faz transferência, tem que ser sempre nessa base. Eu, por exemplo, gostaria de ver todos vocês mais do que a mim. Tá vendo? Isso me alegra até. Tá vendo? Agora, o que acontece aqui? Penso que parece que estamos num bloqueio espiritual, uma coisa.
Mas isso mesmo é um bloqueio do mundo das trevas, que definha, que trava, que faz com que as coisas não... Devia ser pai para o filho, e os filhos devem ser sempre maior do que os pais, e os netos devem ser maior do que... E devia ser sucessivamente. E assim o reino de Deus devia ser muito mais forte e mais poderoso. E se for assim, pastor Maquiado, esses todos vão se converter. Agora, o que estamos a ver? A geração dos pais, nossos pais espirituais, em relação a nós, está assim. Está descaindo. Deveria ser assim, subindo, mas agora está assim. Se você olha, você vê nos anos 90, 80, 90, o fluido do Espírito Santo, e hoje está assim, está descendente. Devia ser ascendente. É essa a diferença. Enquanto estamos a diminuir, algumas